Veja, você com essa resposta aí tranquilizou o Boris sobre o risco dessas suas reflexões afastar, né, a nova geração, afastar a turma dos negócios da família empresária. Mas tem situações que, de fato, não tem jeito. Para sobreviver, tem que se afastar, imagina. Tem. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Eu acho que a gente não pode... Mesmo tranquilizando o Boris. Eu acho que a gente não pode forçar ninguém. Assim, eu acho que tem. Sempre numa família... Sempre não, porque nada é sempre. Mas, muitas vezes, numa família, vai ter gente que nunca pensou em trabalhar no negócio e vai ter aqueles que sonham em trabalhar no negócio. Eu acho que quando a gente... E eu acho que isso... Eu espero que isso esteja mais para superado, mas isso já foi muito forte. Eu já conversei com muita gente, principalmente da segunda geração dos negócios, que eles me diziam assim, não, eu nunca nem pude pensar se eu ia trabalhar na família, no negócio da família. Já era pensado para mim. Eu nunca pensei sobre isso. Já era a minha primeira opção, sem eu nem ter pensado. Porque, exatamente como o Boris diz, desde pequeno você olha para você e diz, você vai ser médico, né? Você vai ser radiologista, né? Vou. Você nem pensou. Então, isso pode acontecer, que era realmente aquilo que a pessoa se identifica e se tornou um grande radiologista e assumiu o negócio, mas pode ser que você tenha frustrado alguém e ter reduzido aquela pessoa a alguma coisa que ela... Reduzido não no sentido que é menor, mas não dado espaço para aquela pessoa se desenvolver em alguma outra atividade que ela gostaria de desenvolver ou que ela teria mais aptidão. E a minha que diz, assim, na minha linha de pesquisa, não necessariamente a gente precisa ter uma hipótese, mas obviamente que a gente tem as nossas hipóteses, é que para você ser uma liderança, para você ser um líder, e isso eu estou baseado em outras pesquisas, liderança e autenticidade são duas coisas que andam juntas. A gente não segue, a gente não se inspira, a gente não é motivado por uma pessoa que não é autêntica, que não assume responsabilidade. A gente tem do humano. Alguém que é acuado, que está ali meio incerto da sua posição, não é líder, não tem quem siga. É assim. Então, assim, ser autêntico não é dizer assim, eu não mudo, eu sou assim. Não, ser autêntico não é isso. Pegando aí de Google, da palestra do Luiz Heleno, que você ouve, ela é extremamente autêntica, mas a coisa que ela mais repetiu foi que ela era obcecada por ouvir dos outros coisas sobre ela, sobre a empresa, que não são boas. Somar QI foi a aptidão que ela tem, mas ela disse várias vezes que o esforço que ela faz para ouvir dos outros o que não dizem para ela. Ouvir dos outros as coisas ruins. Ela disse que se soma, ela bota um canal direto para ela com o saque. Ela disse várias estratégias que ela tem de ouvir feedback ruim. E isso é o quê? É buscar desenvolvimento. Isso é obsessão por desenvolvimento. Então, assim, autenticidade não é eu não mudo, não, eu sou assim e eu vou permanecer assim. Não, isso é burrice. Agora, a autenticidade é você saber onde você pode mudar, entender que você não é tão bom naquilo e saber se complementar e montar uma equipe boa para ali, né? Então, eu já conectei. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, às vezes, prende as pessoas. O que mais tem em empresa familiar é dizer assim, fulano é diretor financeiro, mas não é, não. Isso acaba com a pessoa, acaba com a empresa. Veja, a pessoa é feliz sendo diretor financeiro, mas não é. Todo mundo sabe que você é diretor financeiro, mas não é. Outra coisa, pega a boazinha e bota como uma posição de tipo assim... uma posição que está todo mundo brigando, normalmente é a mulher. Tem os irmãos tudo brigando para ser presidente do conselho, bota a irmã, já que não conseguiu resolver. Isso é um clássico da empresa familiar também. Aí, veja, é bom para a pessoa, é bom para a família. Ela falou também muito em enfrentem, tem que ter o respeito, tem que ter a união, mas tem que saber ter conversa difícil e dura. Tem que ter briga, tem que ter discussão forte, porque se evitar a discussão também é um problema. Então, eu estou dizendo isso porque eu não defendo que ninguém fique ali porque tem que ficar.
Eu acho que isso é muito ruim para as pessoas, sabe? Quer dizer, no final das contas, tu estás falando uma coisa muito importante, que é como é que a família empresária incentiva que as pessoas possam fazer escolhas conscientes, né? Possam assumir a responsabilidade que têm, mas possam fazer escolhas conscientes. Aí eu queria entender um pouco, Marina, porque você falou logo no início, sistema, né? A abordagem sistêmica. Uma coisa é você ter uma atitude, isso é muito importante, que é no nível do indivíduo. Mas como é que a família, como é que a governança da família pode trabalhar para estimular que isso apareça? Porque muitas vezes a pessoa fica restrita porque tem tanta expectativa em cima dela e ela não tem espaço para tratar aquilo que ela vai simplesmente seguindo aquelas expectativas. Então, já está inspirado em alguma ideia assim, de como é que se quebra isso e a governança da família dá espaço para que essas coisas sejam contestadas, expectativas não sejam atendidas e a pessoa possa assumir outra posição. Como é que é isso? Eu vejo assim, eu estou pensando aqui num caso de uma família que eles não viam alternativa a não ser trabalhar na empresa. Era tão forte para eles que, para eles receberem um salário e serem sócios, só fazia sentido se eles trabalhassem. E eles nunca conversaram sobre outra alternativa. Então, assim, eles se foram essas segundas gerações que, para eles, desde sempre, era o natural, era entrar na família, entrar para trabalhar na empresa, e eles foram. Então, tem 10 familiares trabalhando na empresa. E eles não conseguem imaginar que eles podem ser acionistas ou sócios e não trabalhar, por mais que muitos deles tenham muito vontade de sair. Eles sentem que sair é perder espaço, sair é ser menos importante. E tem muita gente nesses papéis, pseudo-papéis, certo? Que é muito comum em empresa familiar, colocar as pessoas em pseudo-papéis. E aí isso é ruim para a empresa, ruim para as equipes, ruim para a própria pessoa, é destruidor, assim, de maneira geral. Então, eu acho que o que é que falta? Às vezes, até uma solução formal ajuda nesse sentido. Discutir sobre esse papel. Por que essa crença? Então, assim, eu gosto muito de pensar assim, num sistema, ou numa família, ou num grupo. Quando todo mundo tem uma certeza que é essa, assim, esse é um tabu do grupo, né? É uma certeza do grupo. Eles acham que para ser sócio só faz sentido se for para trabalhar. Isso é bom, por exemplo, porque você começar questionando essa crença. Esse sócio tem mais valor como sócio fora, contribuindo, sendo feliz, fazendo outras coisas, ou assumindo esse papel que ele acha que tem que estar atrelado a esse papel para ele ter o valor. Então, assim, eu acho que a governança, ela ajuda quando ela está atrelada a essa função de criar espaço para essas discussões, criar outros papéis para os acionistas, porque também ninguém quer ser acionista e não ter voz, e não ter como contribuir. Eu acho que é muito ruim você saber que você tem, sei lá, 20% de um negócio e não tem voz nenhuma, e não fica sabendo de nada. Então, eu acho que muitas vezes as empresas familiares não criam espaço fora, que eu quero dizer, fora da operação, para contemplar esses que são herdeiros, acionistas, que não precisam estar na operação necessariamente. Então, eu acho que é isso que governança se tornou uma grande resposta. Porque hoje eu acho que até passou da bola. Às vezes eu acho que as pessoas já estão falando de governança sem saber mais nem para que serve. E aí começa a colocar fórum, começa a colocar gente, aí começa a fazer as estruturas e não sabe por quê. Então, eu acho que se, por exemplo, um grande benefício é você olhar e dizer assim, espera aí, vocês todos aqui, vocês 10, precisam estar aqui trabalhando na operação. Como é que a gente começa essa conversa? A gente, óbvio, vê claramente que tem 3 aqui que estão realmente, estão aqui, porque é a vida deles, é importante. Vocês se veem noutra posição? Como é que vocês podem contribuir de forma diferente? Então, eu acho que é essa a grande contribuição da governança, é criar um espaço, não é de mentira, não pode ser de mentirinha. Como é que esses 6 que saem da operação continuam contribuindo, porque eu tenho certeza que esses anos de conhecimento do negócio, a própria fato de serem donos, os valores que eles carregam, as crenças, tem muito valor para a empresa, mas ter 10 da família, sem saber direito que papéis, já ali cheio de problema, não está contribuindo para ninguém. Então, eu acho que é
Eu acho que esse é um caminho. Essa solução pode ser formal, se a gente chamar ela de governança, mas ela também é sistêmica, porque ela também é uma forma de a gente afogar e mexer ali, né? Mexer naquela realidade. Tem uma pergunta? Eu tenho só uma pergunta, não. Primeiro, parabenizar pela fala, muito oportuna. E te falar, assim, só para constatar, né? Eu trabalhei no Big Four, na área de fusão e aquisição, e a gente implanta muito o processo de governança em conjunto, em parceria com outras áreas. E eu já vi empresa pagar R$100 mil para implantar a governança e ficar no papel. Sem dúvida. Por quê? É a mudança de cultura. Então, acho que esse teu mestrado ele é muito oportuno, porque as Big Four não fazem isso. Né? Eu acho que Isbelo não está aqui. Isbelo não, é Ricardo Belo. Mas, assim, a gente é pago, você tem uma demanda, existem processos que têm que ser revistos. Muitas vezes você entra numa questão familiar, mas esse trabalho de entender os passivos emocionais, né, as necessidades de cada pessoa enquanto indivíduo, aonde é que o calo aperta, ele é uma condição precedente até para tu começar um processo de governança. E esse cuidado, esse entendimento, ele é limitado porque cada um está no seu foco, as pessoas não têm esse tempo. E eu não sei nem se é o tempo, né? Eu acho que isso tem que se capacitar para isso. Essa pessoa que vai negociar, compreender, eu falo que em fusão e aquisição também tem que ter um psicólogo junto. Porque vários dias não acontecem porque as famílias não se entendem. Então, você não consegue evoluir por falta de entendimento na própria família. E não é qualquer um que tem essa capacidade de introduzir esses temas, né? Porque são dolorosos. Então, você vai conversar, tu é diretora financeira, já que tu está aí por faz de conta, não é, mas ela tem um cargo, ela tem um status, ela representa a família. Então, tem todos esses passivos emocionais que eu acho que esse teu mestrado ele vai conseguir, né, se a Escola F entrar por esse, né, que já está prestando essas consultorias nesse outro módulo, eu acho bárbaro, parabenizo, agradeço a oportunidade de Marcos de estar aqui, né, e parabéns, porque, de fato, é uma demanda que existe para quem é técnico no assunto. Parabéns. E foi até bom você trocar nesse assunto, por exemplo, que eu concordo, eu falei de um jeito meio radical, mas, no final, eu trabalhando com empresa familiar, eu não sou nada radical. Eu acho que tem que ser extremamente flexível. A gente tem que olhar, eu não vou chamar de diretora, não, para a gente não reforçar o estereótipo. O diretor financeiro, que não está, que não é de fato o diretor financeiro, mas é um membro da família que foi colocado na função, ele não pode ser tirado de uma hora para outra. Não é assim, cheguei racionalmente com o meu modelo perfeito de governança e fiz um assessment. O assessment disse, vocês 3 são muito bons, está aqui, vocês 3 ficam, vocês 4 saem. Amanhã, está tudo resolvido, gente, tchau. Não funciona, hein? Não funciona. O modelo americano, ele ia dizer assim, não, você tem aqui o passo a passo. Por que não funciona? Você faz o assessment, vê quem é bom, está aqui, você vai seguir. Você tira esses diretores aqui que não são bons, chama o headhunter descobre quem são os bons no mercado e está tudo resolvido. Em uma semana, a gente resolve esse problema dessa empresa. Funciona? Não. Agora, o que é importante? Tem uma coisa. Aí dá um rolo, a família briga, demite o consultor, primeira coisa. E mantém os 10 diretores. É isso mesmo. E é um motivo, muitas vezes, de não avançar, né? Porque ela não respeita as condições que existem naquela família, as condições de mudança, porque mudança não é fácil de fazer. Então, se você não considera isso, você simplesmente não consegue um processo sustentável. E você pode até ter essa ideia, você pode até pensar assim, em 5 anos, normalmente eu pensaria assim, o modelo ideal para essa empresa é esse, que eu acabei de citar. A gente fazer isso, contratar do mercado, isso é o modelo. A gente vai chegar lá em 10 anos. Exatamente. A gente vai ver quem está mais com vontade de sair agora. Tem uma pessoa lá que está com vontade de sair. A gente vai criar uma função importante para ela, que ela possa contribuir. Então, a gente já mostra para os outros. Estou dando assim, estou exemplificando
que esse é a mudança que a empresa familiar, e que não é só na familiar, não. Todas essas mudanças radicais, elas tendem a gerar muita resistência e não permitir que a verdadeira mudança aconteça. Mariana, aí você falou aí, né? Quer dizer, você falou da sua decisão da ida para Londres, essa temporada lá, né? E a sua pesquisa, todo esse processo lá, adaptação, e voltou. Voltou agora recentemente, está voltando, como você disse, né? Cheguei agora, né? E agora? Aí, o que é que... Estamos cheios de coisa, né? E agora, qual é a sua? Agora, a gente... eu acho que eu me divido especialmente, continuo nos meus papéis na Moura. A gente está passando aí por uma nova transição. É uma fase que precisa desse apoio de toda a parte de governança familiar, corporativa. Então, eu tenho um forte envolvimento e volto a me dedicar a esse papel. E a gente aqui na escola, né, vamos também lançar novos programas no segundo semestre. Foi uma deixa para a gente fazer um merchandising. Né? Pode ser. A gente vai lançar um programa, o novo Conselheiro de Família. Tem um programa novo, um programa de inovação também, saindo do forno. Acho que temos aí muita coisa e é onde eu vou botar minha energia. Ô Mário, só aprofundando, como é que é aquela história do curso mesmo da inovação sistêmica? Como é que eu explico isso mesmo? Brincadeira. Não, você falou, fazendo um paralelo entre o que você falou, né, e o que aconteceu de fato na tua família. E o que aconteceu também, por exemplo, a gente teve aqui o Alexandre falando pelo Grupo Raimundo da Fonte, e ele falou muito disso porque tinham situações semelhantes da terceira geração ter recebido o recado que deveria fazer a vida aí fora da empresa. E isso acabou criando, como o Gustavo mencionou, forjou uma geração diferente, né? Com empreendedora, com mais garra e tal. Dentro dessas suas pesquisas e do que você já conseguiu montar desse quebra-cabeça, qual é o segredo de conseguir esse mesmo resultado, mas com as pessoas trabalhando dentro da organização, né? Dentro do negócio da família? Perfeito. Isso eu volto assim com muita convicção de tudo que eu li, de todas as pesquisas mais recentes. Não tem nenhuma linha que orienta a proibição da família trabalhar na empresa. Eu não acho nenhuma pesquisa atual, nenhuma linha de doutrina que indique esse tipo de escolha. Eu não estou dizendo que a gente fez uma escolha errada, mas foi uma escolha arriscada. E a gente teve tempo de ir atrás e arrumar um outro modelo. E a gente talvez não tivesse a governança suficiente ainda para poder fazer uma escolha diferente. Então, eu acho que a gente fez a escolha certa. E a Raimundo da Fonte provavelmente também. Mas eu não acho que para uma empresa como a nossa, com a maturidade que a gente tem hoje, ou vários outros grupos que têm uma maturidade de discussão, que isso é um bom caminho. Eu acho que a gente tem que criar espaço. Agora, não é fácil. Eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso em como, porque o risco é grande também da gente criar esses pseudocargos e tal. A gente precisa ter muita clareza de qual é o objetivo e como é que a gente quer trazer essas pessoas para dentro. Mas eu acredito, sim, na capacidade dos familiares de contribuir. Eu acho que a gente não pode desperdiçar talento. Eu acho que uma família empresária tende, sim, a ter muita gente boa, porque a gente nasceu ouvindo aquilo, porque a gente tem exemplos, porque a gente... não sei se é sangue o que é, mas tem alguma coisa. Então, identidade você vai construindo aquilo, você vai vendo os exemplos muito próximos. Então, eu acho que não devemos... E hoje eu venho defendendo isso. Eu sou uma pessoa muito da governança, defendi a minha vida inteira, mas cuidado com esses cargos, cuidado para não colocar... Isso é a minha opinião, gente.
Posso estar errada, mas não é só minha, não. Tenho compartilhado isso com outras pessoas. Isso foi o foco da minha primeira pesquisa de mestrado. É o seguinte, cuidado com a gente criar cargo para botar gente muito jovem em funções que não que não são funções que estão realmente botando você na linha... assim, realmente assumindo riscos, responsabilidades, assumindo um projeto com começo, meio e fim. Eu me preocupo muito com essas funções de family office desde muito cedo, ou funções de comitê, de governança, com 30 anos de idade. Eu acho que isso pode ser um problema para o desenvolvimento das novas gerações. Eu acho que ela vai aprender, mas se desenvolver como líder pode ser problemático. A minha contextualização é que já tive situações de empresa que faturar bilhão e ter diretor, para não falar diretora financeira, com um cargo, mas você fala, não, ela só faz o contas a pagar e receber. Ué, não é diretora? E a gente está falando de gente... de porte grande. Empresa grande. E essa questão de distribuir cargo para as famílias estarem representadas, essa é uma situação que não é só questão de idade, para atender a terceira geração. Perfeito. A gente vê, Perfeito. Entende? Então, acho que esse ponto ele realmente tem que ser observado, porque, para evitar discussão, dá-se cargo. Perfeito. Mesmo que não seja um cargo de fato, entende? Exatamente. Então, e aí, conectando, perfeito, com a pergunta de Marcos, que talvez eu não tenha ainda, eu acho que a gente pode ainda desenvolver um pouco mais, que por exemplo, a lógica de quando você abrir para as próximas gerações, a lógica tem que estar tão bem resolvida que, se minha filha entrar, não quer dizer que a filha de Aninha vai entrar, ou vice-versa. Se a filha de Aninha entrar, não quer dizer que a minha vai entrar. Não tem nada a ver com filho de quem. Qual é o critério que pode ter 5 filhos de Manuela e não ter nenhum meu? Não tem isso não vai ter nada a ver. Não tem a ver, não é representação. Na operação, a lógica é outra. Eu adoro pensar em empresa familiar, e aí isso é uma visão sistêmica. É muito simples. A gente fala muito daqueles 3 círculos, e eles são ótimos, tudo, ajuda muito. Mas tem uma coisa que é fundamental dos 3 círculos, que as pessoas falam pouco, que é a lógica, por que 3 círculos? E o que é que está por trás daquele desenho? Existe o sistema familiar, existe o sistema negócio. Por trás do sistema familiar, sistema tem valores, todo sistema tem valores. Por trás do sistema família, existem, normalmente, valores como igualdade, a gente gosta de harmonia, união. A gente gosta de tratar todos os filhos iguais, amar igual. Não é um valor que a gente defende na família. A gente defende dar a mesma mesada. A gente defende dar as mesmas condições. Não é isso? Isso é um valor da família. Na empresa, o sistema empresarial, o sistema negócio, ele é regido por outros valores. Competição é bom, é importante na empresa. Você pode não querer que seus filhos compitam. É ruim essa palavra, né? Mas você, na empresa, tem que estimular a competição. Na empresa, você tem que trabalhar com meritocracia, você não tem que trabalhar com igualdade. Então, são valores que, muitas vezes, eles são incompatíveis. Então, se eu não tenho essa consciência e pego o valor da igualdade, que é da família, e transplanto para a empresa, aquilo dá um rolo. Porque não tem como, na lógica empresarial, igualdade não faz sentido, igualdade pura. Então, eu não posso pegar, porque eu vou botar um cargo, eu vou botar o filho de Mariana, porque o filho de Manuela entrou, eu vou botar o filho de Mariana também. Essa lógica não é empresarial. Agora, vá dizer para o avô que não é. Então, assim, isso, às vezes, a gente entender porquê dos 3 círculos é uma besteira, mas isso é a essência. Como é que eu separo? Como é que eu, como líder nessa família, entendo essas lógicas diferentes e vejo quando está misturado? Não, isso é um valor da família e a gente vai preservar ele na família. Mas, na empresa, essa lógica não é boa, não funciona. Aninha, pergunte aí o microfone para ela. Ela ficou com o microfone um tempão. Aí depois de... Acho que eu estou escondida aqui. Tá mesmo. Porque Mari foi melhor para mim. É o seguinte, que enquanto Mari estava falando, eu fiquei imaginando que o maior desafio
de vocês que trabalham com empresa familiar, nessa parte de consultoria, é justamente entender quando devem entrar, se devem, se é desde o começo, se proíbe, se não proíbe, enfim. Porque, no nosso caso, eu estava refletindo aqui, a gente foi proibido, mas a gente já estava encruado ali dentro, vamos dizer, nós da terceira geração, porque a gente vivia aquela empresa. Então, no nosso caso, a gente vivia a empresa, ou seja, a empresa já fazia parte da nossa vida, mas a gente não ia trabalhar lá. Então, a gente foi lá, ninguém ficou com cargos imaginários e tal ali dentro, porque, no nosso caso, eu estava refletindo, se a gente soubesse desde cedo que a gente ia trabalhar lá, vamos dizer, pode trabalhar lá, e fosse estimulado a trabalhar lá, eu creio que a gente estaria bem atrasado nesse sentido de governança do que a gente está hoje como empresa, porque a gente já morava em Belo Jardim, a gente já é grudado, e a gente fosse trabalhar todo mundo lá desde o começo, eu realmente acho que não ia ser muito legal, ia ter um monte de subcargo mesmo, difícil de organizar se a gente chegasse a esse nível de maturidade que a gente está tentando chegar. Então, assim, eu acho que o mais difícil quando você se vê dentro de uma empresa é porque, no nosso caso, eu acho que foi isso, mas e aquela empresa que enfim, que cada um cresceu para um lado também, você tem que introduzir aquilo, enfim, de outra maneira, né? Eu acho que cada empresa é como cada família ou cada indivíduo. É um ser que tem uma história, que tem uma forma de existir que aí levou aquele caminho. Então, assim, eu fiquei pensando que talvez esse seja o negócio mais complicado, assim, tipo, para vocês. Por isso que a gente não dá conselho. A gente não chega nem dizendo que tem que entrar, nem dizendo que... Eu estou dizendo a gente, nós como consultores, nos alinhamentos que a gente... Da forma que a gente trabalha. Eu não acho que tem certo. E eu gostei muito de um professor que eu fui recentemente no curso, antes de voltar, que ele disse um negócio que eu acreditei, mas eu sempre acreditei, mas ele disse de um jeito que eu achei muito bem resolvido. Ele disse: empresa familiar não tem melhores práticas, tem melhores processos. E eu achei isso genial, porque eu acredito muito nisso. Você pode criar um protocolo familiar formalmente perfeito. Se a família não construiu aquilo junta, se ela não se alinhou sobre cada detalhe, se ela realmente não se identifica com o que está escrito ali, no acordo de acionistas, no modelo de governança, não adianta. Se ela não aprendeu a conversar sobre as questões mais difíceis, né? Que o protocolo familiar leva a isso. Vamos conversar sobre as questões difíceis de decidir. Então, se ela simplesmente criou, mas não aprendeu a conversar sobre esse tipo de questão... Perfeito. Então, eu acho mais importante, se você disser assim, é mais importante a família criar o conselho de acionista ou entender, por exemplo, realmente entender o sistema que eu falei, dos valores, os chapéus, assim, onde é que eu separo? Eu acho isso tem muito mais valor, o entendimento real, o insight, aquela coisa assim, agora a gente viu algo que a gente não tinha visto. Então, eu acho que tem que ter cuidado para não partir logo para as estruturas, para os documentos, antes de realmente gerar entendimento. Porque de boas práticas, melhores práticas, a gente tem uma infinidade de modelos, de fórmulas, mas que não vão resolver quando as conversas realmente não são, né? Quando os entendimentos não são real, não são do grupo. E leva tempo. Tudo em empresa familiar leva muito tempo.